Salve, salve galera! Começando mais um vídeo esportivo para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Venha fazer parte deste canal maravilhoso que é o DNA Esportes Brasil, sempre levando curiosidades, informações e notícias do mundo esportivo. E hoje vamos falar exatamente do futebol francês, porque neste fim de semana tivemos cenas lamentáveis lá no futebol da França. Já tivemos problemas na final da Liga dos Campeões da Europa, onde torcedores entraram em conflito lá com os policiais franceses e o jogo acabou atrasando em 35 minutos. Era para começar exatamente às 9 horas lá de Paris, acabou começando às 9 horas e 35 minutos. 4 horas e 35 minutos, horário de Brasília, no Brasil. E realmente essas questões estruturais foram fatores complicadores lá na decisão da UEFA Champions League, onde o Real Madrid venceu com o gol de Vinícius Júnior a equipe do Liverpool por 1-0. Mas voltando ao futebol francês exatamente, tivemos neste fim de semana o jogo entre o Auxerre e também o Saint-Étienne, tradicional clube lá do futebol local, que é decacampeão, um dos maiores vencedores do campeonato francês, juntamente com o PSG, que este ano faturou seu decacampeonato. E a equipe do Saint-Étienne acabou fazendo uma campanha decepcionante na Ligue 1, acabou ficando na 18ª colocação, por isso teve que disputar o play-off para poder saber se ia ficar ou não na elite do futebol francês para a próxima temporada. E o adversário da equipe do Saint-Étienne foi exatamente o Auxerre, que jogou a segunda divisão e ficou na 3ª colocação com 74 pontos. Lembrando que na segunda divisão tivemos o campeão Toulouse e o Ajaccio foi o vice-campeão. Os dois conseguiram acesso à elite do futebol francês. Vão disputar a Ligue 1 no ano de 2022 ainda e também 23. E o terceiro colocado, o Auxerre, disputa um play-off exatamente com o 18º colocado da Ligue 1, que é a primeira divisão do futebol francês. No primeiro jogo tivemos um empate em 1-1 e neste final de semana tivemos mais um jogo e acabou 1-1. O time do Saint-Étienne precisava vencer nos pênaltis para continuar na elite, mas acabou perdendo nos pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro guianense lá da equipe da Auxerre, o Donovan Leon. Ele acabou defendendo o pênalti do Riyad Bobedou e esta defesa colocou a equipe do Auxerre na elite do futebol francês. E após a bola beijar o barbante pela última vez, com a vitória de 5-4 nos pênaltis da equipe do Auxerre, tivemos cenas horríveis, absurdas lá no estádio da equipe do Saint-Étienne, que é o Geoffroy Guichard, e foram cenas realmente horripilantes que mexeu com o mundo do futebol. Torcedores vândalos invadiram o campo de jogo e acabaram lançando sinalizadores e até bombas lá nos jogadores e também quem estava nos arredores lá do gramado do estádio. Os jogadores acabaram correndo para os vestiários para tentar escapar daquela fúria absurda e também selvagem daqueles vândalos, e alguns jogadores conseguiram escapar desses ataques. A polícia teve que intervir justamente com escudos e até usou cacetetes e gás lacrimogênio, que também foi usado antes da final da Liga dos Campeões para dispersar os torcedores vândalos que acabam prejudicando muito o espetáculo, e muitas das vezes a punição não é com tanta rigidez como deveria ser no mundo do futebol. E voltando a este fato lamentável, a equipe do Saint-Étienne já vinha sofrendo várias sanções lá no futebol francês por problemas da torcida fora dos estádios, inclusive contra o Mônaco teve arquibancada fechada para este duelo. Portanto, já vinha com um histórico ruim na primeira divisão deste ano, que culminou com esse ato criminoso de vândalos ao invadir o campo de jogo e atacar os jogadores da equipe do Saint-Étienne. Lembrando que a equipe do Saint-Étienne
vai jogar, portanto, a segunda divisão do futebol francês no ano que vem. Após 18 anos, a equipe do Saint-Étienne sai da primeira divisão e vai jogar a Série B francesa. Lembrando que a equipe do Auxerre fazia 10 anos que não jogava a primeira divisão, portanto, após uma década, retorna à elite do futebol francês. Agora, falando um pouco de história, o Saint-Étienne é um dos gigantes do futebol lá da França. Lembrando que o Saint-Étienne ele foi campeão na década de 50 do futebol francês, foi bicampeão, 57, 58. Depois, na década de 60, foi a época mais áurea, década de ouro do Saint-Étienne, do Les Verdes, e a equipe do Saint-Étienne acabou faturando um pentacampeonato, foi campeão exatamente em 64, depois faturou em 1967, 68, 69 e 70. E voltou a conquistar o campeonato francês em 74, 75 e também 76, que foi sem dúvida um ano primoroso. Em 1976, a equipe do Saint-Étienne foi exatamente a decisão da UEFA Champions League, a primeira e única decisão da equipe do Saint-Étienne na história. Portanto, o Saint-Étienne foi o segundo clube francês a chegar à decisão da UEFA Champions League e tivemos o Bayern de Munique vencendo por 1-0. O Bayern de Munique, com o gol do Franz Roth, acabou faturando o título e ficando com o seu tricampeonato naquela oportunidade diante da equipe do Saint-Étienne. O último título francês da equipe do Saint-Étienne foi em 1981 e desde aí a equipe do Saint-Étienne acabou ficando num jejum muito longo de títulos. Lembrando que a equipe tem um decacampeonato francês, é hexacampeã também da Copa da França e tem um título da Liga Francesa. É um clube que tem uma história fantástica e um desses jogadores que acabaram brilhando com a camisa do Saint-Étienne foi o argentino Osvaldo Piazza, ele que conquistou exatamente 6 títulos com a equipe do Saint-Étienne. Foram 3 campeonatos franceses e 3 Copas da França, um jogador emblemático que atuava como zagueiro central e ele que foi revelado lá na equipe do Lanús da Argentina e no futebol francês brilhou muito nas décadas de 60 e também 70 com a camisa do Saint-Étienne. Lembrando que você pode exatamente deixar o seu like, pode se inscrever no canal, é muito importante, também pode deixar o seu comentário, sempre fazendo parte aqui da família da DNA Esporte Brasil. Convido você a se inscrever e também deixar o seu like. Muito obrigado e um forte abraço!